Clima quente antes de decisão, adversário definido, vai ser no sacrifício e Mano Menezes mudou o time para confronto contra o Atlético Mineiro. Fala rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube na tarde desta quarta-feira aqui na tela do BTB Esportes. Mas antes é muito importante, peço encarecidamente que você já chegue deixando o seu like, chegue deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento, porque dessa maneira o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e vai espalhar para mais e mais torcedores do Flu possam acompanhar e ficar 100% antenados de tudo que está acontecendo no dia a dia do Flusão. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo porque temos muito o que falar, porque está sendo uma semana recheada de informações sobre o Fluminense Futebol Clube. A primeira de todas, clima quente antes de decisão. Exatamente, eu já vou deixar você adivinhar de quem eu tô falando. Adivinha? Felipe Melo, mais uma vez sendo protagonista negativamente dentro do cenário futebolístico para o Fluminense ao longo dessa temporada. É um jogador que vem se envolvendo em muitas polêmicas e no clássico entregou o ouro, entregou o jogo ali pro Fluminense nos minutos finais, acabou fazendo com que o Botafogo conseguisse a vitória com o gol do Luiz Henrique. E mais uma vez ele se envolveu em uma grande polêmica. Informação que surge ali na rádio Band News FM, o jogador Felipe Melo teve um BO registrado contra sua pessoa por uma mãe de um adolescente de 15 anos que acusa o atleta de gritar e amedrontar seu filho após o jovem ter dito que era torcedor do Botafogo. O caso aconteceu no último domingo num condomínio na Barra da Tijuca. De acordo com um documento obtido pela reportagem do veículo, Felipe Melo perguntou ao adolescente para qual time ele torcia e se revoltou ao ouvir que o jovem era botafoguense. Ainda de acordo com o BO, o atleta teria gritado com o rosto colado ao da vítima e ainda teria chamado ele de, abre aspas, otário. O jovem procurou um segurança para relatar o ocorrido e inclusive outro jogador do elenco, Cauã Elias, que mora no mesmo condomínio, teria presenciado o episódio e teria ali se listado como testemunha dentro de toda a situação. Ainda não há informações sobre o Felipe Melo ali falar sobre o caso ou dar um depoimento ou algo do tipo à Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, mas acontece que o jogador está agora com um boletim de ocorrência em seu nome sobre esse caso do jovem que acabou sendo ali amedrontado pelo Felipe Melo. Mas também vamos destacar que possivelmente o garoto falou alguma coisa ao jogador. Ele não vive um bom momento, é claro, vem sendo ali pressionado pela torcida, inclusive muito vaiado em relação a tudo que está acontecendo, mas é um jogador que ainda ali tem a pequena identificação com uma parte do Fluminense por conta do título da Libertadores da América, por ser ali esse cara que representa um teor de liderança dentro do elenco, ou seja, é algo que vai atordoando ali o Felipe Melo para dar ali mais um clima quente a essa decisão. E o que mais me destaca em relação a isso é o Cauã Elias estar envolvido como testemunha no caso por ter presenciado toda a situação. Isso é um peso muito grande em relação a tudo que pode se apresentar em um dia com uma partida tão importante para o Fluminense Futebol Clube contra o Atlético Mineiro, que acontecerá lá na Arena MRV em Minas Gerais. Inclusive o BTB Esportes está se encaminhando diretamente para lá para fazer a cobertura do jogo exclusiva em loco para você. Prosseguindo com o giro de notícias, adversário definido, exatamente, o Fluminense decide ali a sua vida na Libertadores hoje contra o Atlético Mineiro e já sabe quem vai enfrentar caso passe de fase nas semifinais da Libertadores da América. O adversário será o River Plate da Argentina. Quem lembra muito bem que o Flusão tem aí um bom histórico contra o River, inclusive nos últimos confrontos, aonde vence uma partida por goleada contra o River Plate no ano passado, isso ficou muito marcado e o Flusão vai definir a sua vida aí, agora já sabe quem vai pegar caso avance, porque o jogo de ontem acabou ali em um empate por 1-1 no jogo de ida, né, contra a equipe do Colo-Colo do Chile em Santiago, e os clubes voltaram a se enfrentar ontem, como eu estava informando, no Monumental de Núñez em Buenos Aires, onde os argentinos venceram por 1-0, gol marcado por Facundo Colídio, ou seja, agora o Fluminense já sabe quem será o seu adversário na próxima fase da Libertadores da América e tem que estar 100% atento nesse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro para conseguir sacramentar a classificação e de maneira muito bem tranquila, né, que é o que o Fluminense sonha em conseguir hoje, um jogo tranquilo, um resultado tranquilo, já que tem a vantagem. Vale destacar que 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, qualquer tipo de empate classifica o tricolor das Laranjeiras. Prosseguindo com o giro de notícias, vai ser no sacrifício. Exatamente, você lembra muito bem que desde a última semana eu trago um giro informativo sobre o departamento médico do Fluminense, te deixei informado sobre a cirurgia do Nonato, te deixei informado sobre o retorno de Diogo Barbosa e agora te trago atualizações sobre o Thiago Silva
o monstro. Ele que viveu ali um drama desde o jogo contra o Atlético Mineiro, onde recebe uma pancada no tornozelo depois de cair num drible ali do atacante Hulk da equipe do Galo. Ele acaba sentindo ali dores intensas na região do tornozelo esquerdo e ele sai da partida no intervalo para dar espaço ao Antônio Carlos, que entra para substituir o jogador que tem tido aí essa cara de representatividade para o Fluminense. É esse jogador que consertou a zaga tricolor. E aí entra nesse principal ponto. O Thiago Silva fica fora, inclusive, do jogo contra o Botafogo, que foi um duelo muito importante, onde o Fluminense precisou jogar com a defesa reserva. E agora existe a expectativa, sim, que o Thiago Silva retorne para essa partida. Porém, tem um empecilho. De acordo com o jornalista Vitor Lessa, o Thiago Silva ainda não está 100% recuperado. Ele ainda está sentindo dores intensas no tornozelo. Porém, nada disso vai impedir ele de entrar em campo. O monstro, inclusive, está muito motivado para essa decisão e pediu liberação ao departamento médico para estar na lista dos titulares desse confronto, juntamente, é claro, com o pensamento do que o técnico Mano Menezes projeta para esse duelo. Ou seja, o Thiago Silva estará em Minas Gerais, inclusive será titular para esse duelo contra a equipe do Atlético Mineiro, apesar de ainda estar sentindo intensas dores e não estar 100% recuperado para esse duelo tão importante. O Thiago Silva, além de ser essa liderança no elenco do Fluminense, é um dos principais pilares, ou melhor, o principal pilar defensivo desde que o Fluminense se corrigiu nos últimos 2 meses ao comando do técnico Mano Menezes. São atuações ali constantes. E quando o Thiago Silva não esteve em campo, foram partidas que o Fluminense sentiu muito a falta do jogador, principalmente contra o Botafogo, onde o Fluminense consegue ter uma zaga sólida ali ao comando do Antônio Carlos e também do Manuel, mas em determinado momento falta a liderança do Thiago Silva, que, como por exemplo contra o Atlético Mineiro, interceptava bolas no meio de campo, onde se antecipava defensivamente, armando contra-ataques para a equipe do Fluminense. É algo que não vai acontecer, que vai voltar a acontecer, perdão, não aconteceu contra o Botafogo. O Thiago Silva estará de volta para esse duelo contra a equipe do Galo. E aí eu já englobo na próxima notícia, já vou pegar esse gancho porque eu vou te deixar informado, já que o Mano Menezes vai mudar o time. Exatamente o que eu falei, Thiago Silva e Thiago Santos voltam à dupla titular do tricolor para esse confronto contra o Galo na noite desta quarta-feira. A partida acontecerá às 19 horas no horário de Brasília, na Arena MRV. O Fluminense vem a campo com a provável escalação: Fábio é o goleiro, na lateral direita Samuel Xavier, a dupla de zaga Thiago Santos e Thiago Silva. Na lateral esquerda teremos Diogo Barbosa, provavelmente jogando por apenas 45 minutos. No meio de campo teremos Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, e o trio de ataque Kevin Serna, John Arias e Cauã Elias centralizado. Existia a expectativa de possivelmente termos o Germancano como titular nessa partida, o que não vai acontecer. Inclusive o Mano Menezes planejou aquela oportunidade do Cano voltar contra o Botafogo, justamente visando em manter o Cauã Elias 100% fisicamente, levando em conta que o Flusão teria ali uma rotina de jogos pela frente, enfrentaria a equipe do Botafogo num clássico muito pegado no final de semana e já viajaria na terça-feira, ontem no caso, para Minas Gerais, ou seja, contando ali com o fator de que o Cauã Elias poderia se desgastar, já que é um menino e tem ali muita intensidade ao longo dos jogos, e o Cano recebe essa oportunidade não só pela sua experiência, mas também porque está precisando voltar e pegar ritmo de jogo. Muitos torcedores ficaram na dúvida: será que o Cano então vai ser titular para esse confronto? Será que teremos o Cano ali na lista dos 11 da equipe do Fluminense? Não é algo que deve acontecer. O Cauã Elias hoje é o titular da posição. O Cano acabou perdendo espaço, abre aspas, por conta da lesão, mas volta ali, é claro, tendo ritmo de jogo de pouco em pouco. Quando o Cano começar a marcar gols novamente, possivelmente ele vai colocar ali essa pulga atrás da orelha do Mano Menezes, para ele ter que se organizar em relação a quem será o centroavante titular. Mas a informação que eu tenho de momento, o Cauã Elias tem a prioridade do Mano Menezes, até pelo que fez no Campeonato Brasileiro, quando o Mano inicia o trabalho. O Cauã Elias salva o Fluminense ali em diversas rodadas, fazendo muitos gols importantes, e ele hoje deve ser a prioridade do técnico Mano Menezes, até o Cano se recuperar ali, não digo fisicamente nem de lesão, mas sim se recuperar a grande fase que o jogador viveu aí por longas temporadas, tanto vestindo a camisa do Vasco quanto do Fluminense no futebol brasileiro. Galera, vai chegando ao fim mais um Giro de Notícias aqui na tela do BTB Esportes, mas antes eu queria pedir um favor encarecidamente para todos vocês. Primeiro, que vocês se inscrevam na tela do BTB Esportes. Dessa maneira você não vai perder chegada de jogador, você não vai perder coletiva de imprensa do técnico Mano Menezes e o principal, as transmissões dos jogos do Flusão que acontecem aqui na tela do BTB Esportes. Inclusive hoje teremos mais uma. Fluminense vai enfrentar o Atlético Mineiro e você vai acompanhar tudo aqui na tela do BTB. Então por isso é muito importante, você vai se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação
divulgação de tudo que acontece no nosso canal. Depois, eu quero que você deixe seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, porque dessa maneira, mais e mais pessoas vão saber que o BTB Esportes tem esse giro de notícias todos os dias, nesse mesmo horário, aqui no nosso canal, te deixando 100% informado e antenado de tudo que está acontecendo sobre o Fluminense Futebol Clube, o tricolor das Laranjeiras. Galera, sem mais delongas, agora sim eu vou me despedir. Peço mais uma vez, deixe seu like, eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Um forte abraço, até o próximo vídeo.